Escatologia, pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo, pós-milenismo. Você já percebeu como esses termos são repetidos em debates, pregações e comentários na internet? Mas quase ninguém para explicar o que realmente eles significam. Antes de discutir quem está certo ou quem está errado, nós precisamos entender as palavras. Hoje eu vou explicar de forma simples e objetiva o significado dessas terminologias dentro da escatologia. E fique comigo até o final, que você vai descobrir o segredo bíblico sobre o fim dos tempos. Olá, eu sou o pastor Marcelo. Sejam todos bem-vindos a este canal. A palavra escatologia, ela vem do grego. Escatos significa último, final, e logia significa estudo. Portanto, escatologia é o estudo do fim dos tempos, ou o estudo dos últimos dias. Portanto, nós vamos ver neste vídeo as terminologias usadas com relação às profecias bíblicas que são ensinadas acerca dos últimos tempos. Existem 4 métodos de interpretação do livro de Apocalipse. São eles: o preterista, o historicista, o idealista e o futurista. O método preterista considera o contexto histórico na interpretação do livro de Apocalipse. Ou seja, o simbolismo presente no livro está relacionado aos acontecimentos contemporâneos da época em que ele foi escrito. No preterismo, muitas das profecias do Novo Testamento também foram cumpridas na destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo e em eventos do período da igreja primitiva. Ou seja, para o preterismo, a grande parte do livro de Apocalipse, a grande tribulação, o anticristo, tudo isso já foi cumprida no passado. Agora, no método historicista, as profecias do livro de Apocalipse e outras profecias bíblicas são interpretadas como se fossem se cumprindo ao longo da história. Dessa forma, muitas profecias já se cumpriram, outras estão em pleno cumprimento. Agora, na interpretação idealista, ela pode ser definida como totalmente simbólica, na medida em que interpreta toda a descrição presente no livro de Apocalipse, como símbolos, verdades ou ideias espirituais, ou seja, nada irá ocorrer de forma literal e histórica, mas completamente de maneira espiritual. Agora, a última interpretação, que é a interpretação futurista, ou seja, quase tudo no livro de Apocalipse está relacionado aos acontecimentos futuros do fim dos tempos, com exceção dos 3 primeiros capítulos. Ou seja, do capítulo 4 até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, tudo se realizará no futuro. Ou seja, grande parte do livro de Apocalipse ainda está para acontecer para a interpretação futurista. Agora eu quero mostrar para vocês que existem 5 interpretações acerca do arrebatamento da igreja. São elas: o pré-tribulacionismo, o mid ou meso-tribulacionismo, o arrebatamento pré-ira, o arrebatamento parcial e o pós-tribulacionismo. Vamos explicar todos eles para você. No pré-tribulacionismo, a igreja de Cristo, ela vai ser arrebatada antes do período de 7 anos da tribulação. Ou seja, Jesus vem, arrebata a sua igreja
e leva para o céu. E enquanto a igreja está com o Senhor nos céus, o mundo está vivendo o período tribulacional. Essa é a ideia pré-tribulacionista. Agora, no entendimento meso ou mid-tribulacionista. O que significa isso? A igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Por isso chama meso ou mid-tribulacionista. Então, no período de 3 anos e meio da tribulação, a igreja passa pelo primeiro período. Exatamente no meio da grande tribulação, a igreja é arrebatada e é levada para o céu. E aqui dá sequência aos 3 anos e meio seguintes do período tribulacional. Essa é a ideia do arrebatamento meso ou mid-tribulacional. Nós vamos falar agora do arrebatamento pré-ira. O que significa o arrebatamento pré-ira? No entendimento teológico deles, é que a igreja vai passar por 75% do período tribulacional. Mais ou menos entre a sexta e a sétima trombeta, a igreja vai ser arrebatada, levada para o céu e continua os outros 25% finais do período da grande tribulação. Agora, o arrebatamento parcial. O que significa isso? O arrebatamento parcial é que a igreja vai ser arrebatada, uma parte dela, ou seja, aquelas pessoas que são mais santas, mais santificadas, vão ser arrebatadas antes da grande tribulação. E no decorrer da grande tribulação, os outros crentes que ficaram, os cristãos que não são nem tantos santificados ou santos diante de Deus, eles vão sendo arrebatados durante o período tribulacional. Essa é a ideia do arrebatamento parcial. Uma parte vai antes, a outra parte vai durante o período da grande tribulação. E agora o entendimento do pós-tribulacionismo. O que significa isso? Segundo a ideia pós-tribulacionista, a Igreja de Cristo vai passar por todo o período de 7 anos da tribulação. E ela vai ser arrebatada no final da grande tribulação. Essa é a ideia do pós-tribulacionista. Uma coisa que nós queremos deixar aqui para vocês é que no arrebatamento pré-ira, no arrebatamento parcial e no arrebatamento meso ou mid-tribulacionista, essas ideias são pouquíssimas difundidas, essas ideias. Poucos teólogos acreditam nesses três tipos de arrebatamento. A grande maioria dos teólogos, dos cristãos, são pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista, ou seja, aqueles que são pré. Jesus arrebata a sua igreja antes do período da grande tribulação. A igreja não passa pelo período da grande tribulação. A tribulação é para o mundo e para o judeu. No pós-tribulacionismo, como nós falamos, a igreja passa por todo o período da grande tribulação. Vai sofrer a ira que está descrita no livro de Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 18. Ou melhor, do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 18. E depois a igreja é arrebatada no final da grande tribulação. Essas duas ideias, pré-tribulacionista e pós-tribulacionista, são as ideias mais difundidas no meio cristão. Agora eu quero falar para vocês acerca do milênio, do período milenar de Cristo. Existem 3 interpretações acerca do milênio. São elas: o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. O que significa isso? Na ideia pré-milenista, Jesus ele vem depois do final da grande tribulação, dos 7 anos da tribulação, aquilo que está descrito no capítulo 19, versículo 14 de Apocalipse, a igreja que já estava arrebatada, está no céu, ela vem com Jesus no final da grande tribulação. Jesus pisa aqui na terra, como está descrito no livro do profeta Zacarias, no capítulo 14. Jesus pisa no Monte das Oliveiras, um monte
se fende, faz um grande vale, e ali existe a guerra do Armagedon, e Jesus julga as nações que sobraram do período tribulacional, que está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 31. E na ideia do pré-milenismo, quando Jesus vem, ele é a segunda vinda de Jesus, Jesus vem e estabelece o seu reino de 1000 anos. Essa é a ideia pré-milenista. E o pré-milenismo, ele acredita na literalidade das profecias bíblicas que são descritas acerca do milênio, tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Principalmente no capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 1 até o versículo 6, onde ali está descrito a duração do milênio, ou seja, ele será de 1000 anos. Então, na ideia pré-milenista, o milênio é literal, Jesus vai reinar neste mundo a partir de Jerusalém durante um período de 1000 anos. E nesse período, Satanás será preso, como está descrito no livro de Apocalipse, capítulo 20, ali no começo, versículo 1 e 2, Satanás será preso e o mundo reinará durante 1000 anos aqui na Terra. E no final dele, Satanás é solto e acontece uma grande rebelião ali, onde ele arrasta muitas pessoas ainda. Essa é a ideia do pré-milenismo, ou seja, o pré-milenismo tem a ideia que as profecias bíblicas elas são literais, históricas e gramaticais. No pós-milenismo, a ideia já não é literal, a ideia já é espiritual, ou seja, para o entendimento pós-milenista, por isso que chama pós, depois do milênio, pós-milenista, Jesus, quando ele morre e ressuscita, deu-se início ali, no entendimento pós-milenismo, ao milênio. Começou o milênio a partir dali. E o milênio não é literal. O milênio ele pode durar 1000, 2000 anos, 3000 anos, quantos forem necessários, segundo a ideia do pós-milenismo. Então, para eles, a igreja já está vivendo o milênio aqui na Terra. Só que o milênio é totalmente espiritual para eles. Não tem nada de literalidade. É tudo espiritual. Jesus está no céu reinando, a igreja está na Terra. E na ideia pós-milenista, a pregação do evangelho, a igreja, ela vai triunfar sobre o pecado. Ou seja, cada vez mais a igreja vai crescendo e o mundo pecador vai diminuindo. A quantidade de cristãos será muito maior do que a de ímpios, segundo a ideia pós-milenista. E quando isso ocorrer, Jesus vem no final. Jesus vem e encerra esse período milenar. Por isso que chama pós-milenismo. Ou seja, Jesus vem no final desse milênio, que já está durando quase 2000 anos. E agora a ideia amilenista. O que é a ideia amilenista? O prefixo a quer dizer não no grego. E milênio, milenista, quer dizer 1000 anos. Então, a etimologia da palavra amilenista quer dizer não milênio. Não que os amilenistas não acreditam que exista o milênio. Só que eles não acreditam que existe o milênio literal. Eles também, assim como pós-milenistas, eles interpretam as profecias referentes ao milênio, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, tudo espiritual, nada literal. Ou seja, o capítulo 20 de Apocalipse, que mostra que o 1000 anos durará 1000 anos realmente, para o amilenista, aquilo é uma figura de linguagem, é um número que existe uma grandeza nele. Então ele pode ser 1000, 2000, 3000. Na concepção dos amilenistas, é um número indefinido. Não é 1000 anos literais, é um número indefinido. Ou seja, para eles, Jesus deu-se início ao milênio a partir da sua ressurreição. Então Jesus subiu ao céu, está sentado no trono, o milênio já está acontecendo lá na eternidade, para aqueles que já morreram em Cristo, e também aqui na terra, porque Jesus está sentado no trono e reinando sobre a terra. Essa é a ideia dos amilenistas. O milênio já está acontecendo. Nós estamos no milênio.
E um detalhe muito importante na concepção daqueles que são amilenistas é que Satanás, ele já está preso. Ele já está preso. Jesus, quando ele veio, ele prendeu Satanás e ele não está agindo enganando as nações. Essa é a ideia dos amilenistas. Satanás está preso. Eles não acreditam na literalidade do texto que diz que Jesus, aliás, que um anjo, ali no capítulo 20, versículo 1, primeiro de Apocalipse, que um anjo vai vir e prender Satanás, lançá-lo no abismo, selar o abismo ali, e ele ficará preso durante 1000 anos. No entendimento amilenista, isso é espiritual. Satanás já está preso, e esse milênio é um número indeterminado. Ou seja, nós já estamos também há quase 2000 anos deste milênio, segundo os amilenistas. Essa é a ideia. Deu para vocês entenderem? Existe o pré-milenismo, ou seja, Jesus vem, por isso que chama pré o prefixo. Jesus vem antes, a segunda vinda dele, e ele dá início ao milênio. Por isso se chama pré-milenismo. O pós-milenismo é que Jesus vem depois do milênio que já está acontecendo. No final, quando a igreja se triunfar sobre o mundo, que eu acho que não é isso que está acontecendo, é o contrário, o ímpio está aumentando muito mais a impiedade dos homens do que a igreja triunfando sobre o mundo, mas na ideia deles, Jesus vem no final desse milênio que já está acontecendo, pós-milenismo. E no milenismo, para a gente terminar, é a ideia em que o milênio já está acontecendo, nada é literal, toda a interpretação do milênio, tanto no Antigo Testamento, as profecias, quanto no Novo Testamento, são espirituais, não é literal. E Satanás está preso e ele não está agindo no mundo. Bom, aí fica para você definir qual é a ideia que tem mais coerência com a Bíblia. Qual dessas posições você já conhecia e qual delas você defende mais? Deixe aqui nos comentários. Inscreva-se no canal para mais estudos bíblicos profundos e explicações claras sobre escatologia, interpretações bíblicas e doutrinas cristãs. Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.